Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, relativamente a algumas das situações que aqui anunciou, primeiro gostava de lhe deixar a nota que o PSD considera que, atendendo à tragédia do ano passado, era o que faltava que não tivessem sido tomadas medidas e que este ano as coisas não estivessem preparadas para que não se repetissem tragédias dessas. Porque nós vivemos, infelizmente, a maior tragédia de todos os tempos em termos de incêndios em Portugal. E, portanto, mal seria que não houvesse medidas e que não tivessem sido tomadas medidas. Isso, então, era absolutamente injustificável e, portanto, as medidas tinham que ser tomadas. Algumas medidas, naturalmente, foram tomadas, sendo que tomámos nota que o Ministério, aliás, o Governo, seria mais rigoroso dizer, apostou em algumas recomendações que foram feitas a quando do primeiro relatório da Comissão Técnica Independente, aos incêndios de Pedrógão. No entanto, para a nossa seção, não tomou também em conta as recomendações do relatório de outubro. E com isto, Sr. Ministro, queria tocar em dois ou três pontos, nomeadamente no facto de, relativamente ao novo regime de arborização e rearborização, o Ministério da Administração Interna, aliás, Sr. Ministro, gostava que depois comentasse como se sente quanto a esta desautorização que teve por parte do Ministério da Administração Interna, altera a distância entre copas das árvores a quando da plantação. Sendo que todos os técnicos, e eu própria estive na audição da Comissão Técnica Independente no âmbito da primeira comissão, onde também participou a Comissão de Agricultura e Mar, que todos os técnicos dizem que isso é uma asneira, que tecnicamente não faz sentido, até porque permite que os matos se desenvolvam por falta de copa, que impede, que faz com que a luz solar penetre e, portanto, os matos continuam a desenvolver-se não havendo esta proteção dos solos. Gostava que comentasse porque é que esta medida foi tomada pelo Ministério da Administração Interna, qual foi a posição do Ministério da Agricultura quanto a esta matéria em concreto, porque realmente nós consideramos que é uma desautorização completa do Ministério de que Vossa Excelência é titular e, portanto, gostava que comentasse isso. Também, outra preocupação que tem a ver com uma coisa que o Sr. Ministro aqui anunciou, que é o ordenamento florestal. Cadastro, Sr. Ministro. O Governo aprovou há cerca de um ano, aliás, numa maratona que estivemos aqui até às 9 da manhã, se não foi até julgo mesmo nesta sala, e portanto, mas foi aqui, tivemos até às 9 da manhã, e portanto aprovamos aqui o chamado pacote florestal e o Governo prescindiu nessa altura da ideia de um verdadeiro cadastro e decidiu fazê-lo apenas em 10 concelhos. Um ano está quase a passar, Sr. Ministro, como é quanto a cadastro? Porque é muito bonito nós falarmos de ordenamento do território, ordenamento florestal, quando todos os agentes do setor dizem sem cadastro não há verdadeiro ordenamento. E, portanto, como nós parece que estamos a tratar do telhado, em vez de tratarmos do alicerce, Sr. Ministro, como estamos de cadastro, que isso é um elemento fundamental. Finalmente, também, Sr. Ministro, gostaria de, quanto às medidas que aqui anunciou, primeiro gostaria que nos respondesse relativamente à medida 622. O Parlamento aprovou um projeto de resolução para reabertura do programa, porque houve muitos agricultores e muitos lesados que ficaram de fora deste programa por questões variadas, mas a verdade é que não cumpriram os prazos, por desconhecimento, por desinformação, por uma série de contingências, mas a realidade existe e, portanto, também estes são vítimas e não podemos deixar, numa situação tão catastrófica para o nosso território, não podemos deixar de fora estes lesados que, por uma questão ou outra, acabaram por não aceder a estas ajudas. O Governo irá realmente reabrir esta medida ou estas pessoas perdem a esperança e ficarão de fora dos apoios aos seus prejuízos, como o Sr. Ministro sabe, são muitas centenas e quase sempre as vítimas mais deprimidas, menos informadas, é que acabaram por não aceder a estes programas. Finalmente, Sr. Ministro, nós falámos aqui, e o Sr. Ministro anunciou uma série de milhões de apoios que foram concedidos, e volto a repetir, mal seria se não tivesse havido apoios, e desta mobilização, como nunca houve do país, que também mal seria se não tivesse havido, e isto eu quero deixar bem claro, mas gostava que o Sr. Ministro nos especificasse quais foram os valores em concreto que foram para cada um destes apoios. Porque, nomeadamente, a reposição de potencial produtivo.
A verdade é que nós não sabemos exatamente quais foram os montantes que foram afetos, porque no PDR não conseguimos aceder também. Apenas conseguimos ver os montantes globais, mas não conseguimos ver por medida quais foram os montantes em concreto. Também, Sr. Ministro, gostava de que comentasse o facto de um membro da Comissão Técnica Independente ter afirmado aos meios de comunicação social que esta limpeza desenfreada que nós vimos a fazer da floresta, não estamos a falar das faixas de gestão, mas da floresta, um dos técnicos da Comissão Técnica Independente ter afirmado, quando o Governo diz que é a maior revolução dos últimos 800 anos, e ter sido afirmado que talvez seja a maior asneira dos últimos 800 anos. Gostava de comentar-se. Muito obrigada.